Em relação a normas, tá, de direito financeiro, a gente começa a primeira questão. Compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro, podendo lei complementar autorizar os estados a legislar sobre questões específicas sobre o tema, tá? E aí eu pergunto a vocês, certo ou errado? E eu já lembro a vocês que isso aqui é só para a gente fazer o aquecimento, né? Esse aqui vocês sabem perfeitamente que a resposta está no artigo 24, inciso 1, segundo o qual legislar sobre direito financeiro e orçamentos é matéria de competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 24.1, tá? Sendo que lá no artigo 30 estabelece que compete aos municípios complementar, suplementar e aplicar suas rendas, a legislação federal e aplicar suas rendas, tá? Essa afirmação ela é falsa, ok? Só para fazer o aquecimento, e lembrando que o artigo 22 traz aquela possibilidade, embora a Constituição Federal declare matérias de competência privativa da União, o parágrafo único cria a possibilidade de lei complementar autorizar estados a legislar sobre questões específicas sobre os temas do artigo 22. De todo modo, a letra A, a afirmação é falsa, o fundamento está no artigo 24.1 da Constituição Federal, que estabelece que competência concorrente da União, estados e DF para legislar sobre direito financeiro. E, se tratando de legislação concorrente, compete à União editar normas gerais e os entes subnacionais suplementar naquilo que não for incompatível. Letra B. É vedada a edição de medidas provisórias, sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais, créditos suplementares e créditos extraordinários, tá? Pergunto a vocês, certo ou errado? Eu já digo para vocês, está quase tudo certo, menos a última parte, quando fala em créditos extraordinários, tá? Então, em se tratando de normas de direito financeiro, só lembrando a vocês, não custa lembrar que a regra é que seja respeitado o princípio de legalidade estrita, iniciativa de leis do Poder Executivo, sendo vedada a edição de medidas provisórias, tá? Vedada a edição de medidas provisórias, no que diz respeito a planos, ao PPA, à LDO, à Lei Orçamentária Anual, créditos adicionais, créditos suplementares, mas créditos extraordinários, estes sim podem ser veiculados por medidas provisórias. Vocês vão ver o fundamento disso no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, que trata das vedações de medida provisória, combinado com o artigo 67, parágrafo 3º, que trata dos créditos extraordinários. Agora, eu coloquei essa questão para vocês também, para vocês se depararem com um erro, né? Eu diria um erro do legislador da emenda 32, quando ele alterou o artigo 62 da Constituição, a emenda 32, se não me engano, quando ele colocou créditos adicionais, tá? Créditos adicionais é o gênero do qual existem três espécies, tá? Que é o crédito suplementar, o crédito especial e o crédito extraordinário. Eu coloquei do jeito que está no artigo 62. Então, se vocês se depararem com isso, pode acontecer, né? Talvez bancas mais rigorosas, elas tenderiam a considerar essa questão como errada, tá? Porque, na verdade, quando se fala em créditos adicionais, esse é o gênero que comporta as três espécies, tá? Créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. Mas é o que está escrito no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, letrinha D, e assim eu coloquei na questão. Tá? Mas chama atenção para isso. O correto seria, onde tem créditos, tecnicamente falando, o ideal seria, o correto seria que onde tem créditos adicionais, fosse colocado créditos especiais, tá? Mas, de todo modo, essa afirmação é falsa, por quê? Porque medida provisória pode veicular créditos extraordinários. E o erro da questão, a rigor, está na parte final dessa afirmação. Vou prosseguindo. Letra C. Os projetos de lei que estabelecem o plano plurianual, o PPA, a LDO e os orçamentos anuais são de iniciativa do Poder Executivo.
inclusive no que tange ao legislativo e ao judiciário. Tá? Eu pergunto a vocês, certo ou errado? Né? Muito cuidado com isso, porque tem um detalhe, né? Uma questão técnica que vale a pena relembrar para que não haja dúvidas. Ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, e por extensão, ao Ministério Público, aos Tribunais de Contas e à Defensoria Pública, a Constituição Federal assegura a autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Então, o que quer dizer autonomia orçamentária? Quer dizer que cada um desses poderes e órgãos autônomos tem a iniciativa de elaborar a sua proposta orçamentária, ok? Então, cada um dos demais poderes, o Legislativo, o Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria, podem elaborar a sua proposta orçamentária. Leandro, isso quer dizer que Legislativo, Judiciário, ou melhor, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria vão encaminhar seus projetos de lei orçamentária para o Legislativo? Não, isso não quer dizer isso. Quer dizer que cada um desses poderes, inclusive o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública vão elaborar suas propostas orçamentárias de acordo com a LDO e encaminhar ao Executivo. O Executivo vai fazer a consolidação das propostas e encaminhar um projeto único para o Poder Legislativo, o projeto de lei orçamentária anual. Então, muito cuidado com isso, porque, muito embora o Legislativo e o Judiciário tenham autonomia orçamentária, eles não têm iniciativa de lei no que tange ao projeto de lei orçamentária anual. Eles encaminham suas propostas ao Executivo, que consolida as propostas no único documento e encaminha, sob a forma de projeto de lei, ao Poder Legislativo. Então, nesse contexto, essa afirmação é falsa, e vocês podem pegar o fundamento disso no artigo 165 da Constituição, que diz que é a iniciativa do Poder Executivo. Letra D. Até a entrada em vigor, e aqui é só para a gente lembrar os prazos, até a entrada em vigor da lei complementar de que fala, que se refere ao artigo 165, parágrafo 9, inciso 1 e 2, tá? O projeto de LDO será encaminhado até 8 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Ok? O projeto de LDO será encaminhado até 8 meses antes do fim do exercício financeiro. E será devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Certíssima essa afirmação. Veja que o prazo de encaminhamento da LDO é em final de abril, ou seja, 8 meses antes do fim do exercício financeiro, final de abril é o prazo da LDO, e ele deve ser devolvido para a sanção até o final de julho, né, até o dia 20 de julho, seria o fim da primeira sessão legislativa. Inclusive, a não aprovação da LDO é caso de impeditivo do fim da sessão do primeiro período legislativo, tá? Essa afirmação está correta. Agora, vocês vão encontrar o fundamento dela, não na parte permanente da Constituição, mas no ADCT. Artigo 35, parágrafo 2º do ADCT, que estabelece o prazo da LDO. E a letra E, essa afirmação é verdadeira, a letra D, a letra E. Até a entrada em vigor da lei complementar que se refere ao mesmo dispositivo, né? Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere para o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1 e 2, o projeto do PPA, o projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do exercício, até o final do primeiro exercício do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Mesma coisa, está corretíssimo essa afirmação e o fundamento é rigorosamente o mesmo. Tá? Só a título de curiosidade, o prazo de encaminhamento da lei orçamentária anual é o mesmo, a data é o mesmo do PPA, até o final de agosto, ou seja, até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, e será devolvido até o encerramento, até o fim do ano, né? Assim deve ser. Essa afirmação também é verdadeira, tá? E aqui eu coloquei só para lembrar os prazos para vocês, tá? Prazo da LDO até 8 meses antes do fim do exercício financeiro, final de abril, e sendo que a LDO é devolvida até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, tá? Por outro lado, tanto o PPA quanto a LOA, né, são encaminhados no segundo semestre, até 4 meses antes do fim do encerramento do exercício legislativo, e são devolvidos até o encerramento da sessão legislativa. Tá? Essas sutilezas que podem fazer diferença na hora de uma questão. Fundamento, artigo 35,
parágrafo 2º do ADCT.